Então, a gente vai dar continuidade, né, ao documento 113, os Guardiões Seráficos do Destino, que foi apresentado por um comandante dos serafins estacionados em Urântia, né? Então, o que a gente já falou? A gente já falou nas semanas passadas que os serafins são anjos tradicionais do céu, que eles são espíritos ministradores que vivem muito perto da gente e que fazem muito pela gente, né? Então, sempre pertinho da gente. E que eles têm ministrado aqui em Urântia desde os primeiros tempos da inteligência humana, ou seja, desde Adão e Fon. E que os serafins, originalmente, eles eram designados e definidos para cada raça. Então, para a raça azul, vermelha, amarela, verde, índigo e todas, eu esqueci laranja. Mas que desde a outorga de Micael, eles são designados de acordo com a inteligência humana e a espiritualidade do indivíduo. A gente falou também que os serafins não são conhecidos como guardiões do destino até aquele momento em que são designados para se associarem a uma alma humana que haja realizado um ou mais de um entre os 3 feitos seguintes, que são tomar uma decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, ou alcançar o terceiro círculo, ou tornar-se participante de um dos corpos de reserva do destino. A gente falou bastante sobre isso na semana passada. E eles dizem também que quando os seres humanos falham na sua sobrevivência, os guardiões pessoal, né, ou grupais, porque os serafins pode ser pessoal ou grupal, eles podem reiteradamente servir numa função semelhante no mesmo planeta de origem, né? Então, se um ser humano, por exemplo, falhar, né, não conseguir ressuscitar, o serafim daquele ser humano, ele pode continuar trabalhando aqui em Urântia com outras pessoas. Ao contrário do ajustador. O ajustador não. O ajustador, se o ser humano ao qual ele está ligado, né, ele não passa de ano, ele não ressuscita, o ajustador não pode mais voltar para aquele planeta e ele vai servir no outro planeta. E, por fim, eles disseram que quando um par seráfico aceita o compromisso de guardião, eles servem pelo resto da vida ao mesmo ser humano. Então, eles vão com a gente desde Urântia ou dos mundos das mansões, né, onde quer que a gente tenha adquirido um serafim pessoal, até o paraíso. Então, eu vou pedir, por favor, para a Rosângela continuar a leitura para mim. E eu vou pôr em modo aqui direitinho. Pronto. Você pode me ajudar, Rosângela? Posso sim, Sueli. A relação... Peraí. A relação com outras influências espirituais. Uma das coisas mais importantes que faz um guardião do destino pelo seu sujeito mortal é efetivar uma coordenação pessoal das numerosas influências impessoais de espíritos que habitam, que rodeiam ou que se impingem a mente e a alma da criatura material em evolução. Os humanos são personalidades e é extremamente difícil para os espíritos não pessoais e para as entidades pré-pessoais fazerem contato direto com mentes tão altamente materiais e isoladamente pessoais. Graças à ministração do anjo guardião, todas essas influências são mais ou menos unificadas e tornadas mais apreciáveis pela natureza moral em expansão da personalidade humana em evolução. Eu lembro aqui uma coisa assim, que eles ministram aqueles espíritos que rodeiam a mente humana. Então, para a gente ajudar na ministração deles, seria bom a gente estar sempre, enfim, se a mente é totalmente 100% dependente do cérebro, então seria bom a gente manter cérebro saudável, né? Mente saudável, cérebro saudável. Para facilitar o serviço deles, né? Daqueles espíritos administradores da mente. Por exemplo, quando bebe, né?
uma pessoa quando usa drogas, bebidas, assim, isso tudo vai atrapalhar o serviço dos anjos. Vai interferir na comunicação deles, né? Vai interferir na ministração deles. Uhum. Com certeza. Eu não sei se nós comentamos em algum momento lá atrás, os serafins, eles são uma ordem de seres que é uma progenie da ministra divina, Isso a gente falou. né? Sempre lembrando que a ministra divina é uma filha da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Infinito, e então ela é a consorte do nosso Micael, que é o criador do nosso universo local. Então existe uma ordem de descendência de seres que é uma progenie de ambos, o Micael e a ministra divina. Tem uma progenie de seres que é exclusiva do Micael, como, por exemplo, os filhos materiais, os Adãos e Evas, né? E tem algumas ordens de seres que são uma progenie exclusiva da ministra divina, do Espírito Santo, que é, então, os serafins, os querubins, etc. Então, as ordens angélicas, né? E outra coisa importante, aqui nesse texto que está falando de espíritos, sempre lembrar, os espíritos que eles estão falando aqui é um ajustador do pensamento, que é o espírito, a fração do Pai, os próprios anjos e querubins e sanobins, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que é o Espírito do nosso Micael, e também os Espíritos ajudantes da mente. Então, esses Espíritos que nós estamos tratando aqui não tem relação nenhuma com aquela ideia de Espíritos que muitos mortais têm. Então, são seres supra-humanos. Não são mortais, né? Não são, nem foram mortal nenhum dia. Então, pronto. Continuando. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, é só interromper. Mais especialmente, esse guardião seráfico pode correlacionar, e assim o faz, as múltiplas agências e influências do Espírito Infinito, abrangendo desde os domínios dos controladores físicos e dos espíritos ajudantes da mente, até o Espírito Santo da ministra divina, e também a presença do Espírito onipresente da terceira fonte centro do paraíso, havendo assim unificado e tornado mais pessoais essas vastas ministrações do Espírito Infinito. O serafim, então, inicia a correlação entre essa influência integrada do agente conjunto e as presenças espirituais do Pai e do Filho. É o que o Henrique já disse, né? O seu Henrique fala muito. O ajustador é a presença do Pai, o Espírito da Verdade, a presença dos filhos. Esses dons divinos são unificados e coordenados nos níveis mais baixos, que são os da experiência espiritual humana, por meio da ministração do serafim guardião. Os servidores angélicos são dotados para combinar o amor do Pai e a misericórdia do Filho, nas suas ministrações às criaturas mortais. Então, como é que explica isso? Que os serafins, né, são dotados para combinar o amor do Pai e a misericórdia do Filho. Então, os serafins são anjos, são seres, é uma progenie da ministra divina, que por sua vez é uma progenie do Espírito Infinito, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Infinito, também chamado de agente conjunto. Isso. Agente conjunto porque a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Infinito, ele representa o Pai e representa o Filho.
Então, o Pai, o que é? O Pai é amor. O Filho é misericórdia. E o Espírito Infinito é ministração. Então, quem leva o amor do Pai e a misericórdia do Filho para todos os seres mortais são os seres angélicos, são os anjos, toda a descendência da ministra divina. Por que que eles têm essa habilidade? Porque, bom, além de eles estarem representando o Espírito Infinito, a gente não pode esquecer que o Espírito Infinito, que é a terceira pessoa da Trindade e que é a terceira fonte e centro, é também a personalidade absoluta da mente. Tudo que acontece a nível mental é 100% coordenado pelo Espírito Infinito. Então, o Espírito Infinito é quem tem a possibilidade de receber todas as informações da nossa mente através desse circuito mental que é canalizado para ele. E aí, qual é a importância da nossa mente no ser mortal? Nós somos matéria, mente e espírito, né? O espírito é o nosso pai, a fração do pai que habita a nossa mente. A nossa mente é o elo de ligação entre o espírito, que é o pai, e o nosso corpo físico, a nossa energia física. Então, tudo que acontece no nosso desenvolvimento humano passa pela mente. E é por isso que os espíritos angélicos, os descendentes da terceira pessoa e centro, que é o Espírito Infinito, é por isso que eles têm essa capacidade, essa habilidade de, em alguma medida, ajudar a desenvolver a nossa mente para que nós possamos ampliar a nossa capacidade espiritual, a nossa capacidade de comunicação com os espíritos. Então, lembra que a ministra divina, de novo, a ministra divina é uma progenie do nosso espírito, do Espírito Infinito, a terceira pessoa da Trindade. Então, a ministra divina, ela também propicia os circuitos dos 7 espíritos ajudantes da mente. Vocês devem lembrar que esses 7 espíritos ajudantes da mente são aqueles que desenvolvem a mente da criatura. Então, os 5 primeiros espíritos ajudantes da mente, eles participam do desenvolvimento da mente de todos os seres animais. Eles estão vinculados à nossa sobrevivência, à nossa defesa, à nossa intuição, todo esse negócio. Então, todos aqueles chamados sextos sentidos vinculados à nossa sobrevivência material vêm desses primeiros 5 espíritos ajudantes da mente. Só o mortal, só o homem é dotado dos últimos 2 espíritos ajudantes da mente, que é o de adoração e o da sabedoria. O da adoração é que nos eleva para chegar até o Pai. E o da sabedoria é que nos permite fazer as ligações, nos permite traduzir significados, nos permite descobrir valores, trabalhar ideais, trabalhar coisas que os animais comuns, que não são os humanos, não conseguem fazer. Então, nenhum animal que não seja humano tem ideais, né? Só os humanos possuem ideais, e tem esses ideais por conta da influência desses 7 espíritos ajudantes da mente, especialmente os 2 últimos. Então, os anjos têm esse poder de influenciar a nossa mente através desse circuito mental e espiritual,
cuja origem suprema está no Espírito Infinito, que é a terceira pessoa e centro, terceira pessoa da Trindade. Sem esquecer que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Infinito, é chamado também de o Deus da ação. Então, a fonte da energia é o Pai. O Pai universal é a fonte de tudo que existe no universo dos universos. Então, nosso Pai é a primeira fonte sempre. Ele é a origem de tudo que é energia, de tudo que existe, inclusive as outras pessoas da Trindade, se é que a gente pode falar assim. Então, o Pai é a fonte da energia e ele canaliza essa energia através da Ilha do Paraíso. Então, essa fonte de energia não produz nada, é energia pura. Quem produz as coisas a partir dessa energia é o Espírito Infinito, que é o Deus da ação. Então, o Espírito Infinito é que manipula essa energia com todos os seus agentes e controladores físicos para fazer todas as coisas materiais, semimateriais, moronciais, etc. Então, tudo que existe de matéria no mundo, e inclusive aquela que nós não conhecemos, é manipulado pelo Deus da ação, que é o Espírito Infinito. Então, a fonte da manipulação da energia, então, a terceira fonte centro é aquela que executa os planos do Pai e do Filho. Ele, por isso que ele é chamado de agente conjunto. Ele trabalha em representação do Pai e do Filho. E essa ministra divina que nós temos atuando no nosso universo local, que é uma descendente direta do Espírito Infinito, é justamente isso que ela vem fazer aqui no universo local. A primeira função dela é ajudar o nosso Micael a construir o universo local. Então, toda a manipulação de energia que acontece no nosso universo local, para a formação dos planetas, para a formação das coisas, é uma ação da ministra divina e dos seus coordenados. Então, eles é que trabalham em conjunto para construir todo esse universo material. E, além disso, a ministra divina é que traz toda essa influência material para a nossa mente. E essa progênie exclusiva dela, que é uma progênie gerada só a partir dela, que são os serafins, eles têm, então, essa influência espiritual sobre a nossa mente e essa capacidade de fazer uma certa coordenação dessas outras energias espirituais. Por quê? Porque o serafim é o ser espiritual, um dos seres espirituais mais próximos do ser humano. É o que mais se aproxima da condição do ser humano. Então, eles têm um conhecimento e uma capacidade, uma possibilidade de interligação que os outros muitas vezes não têm. Então, as energias espirituais que a gente recebe são a energia do nosso Pai, que é o ajustador do pensamento, a fração do Pai que habita a nossa mente. É o Espírito Santo, que é a ministra divina do nosso universo local. Os ajudantes da mente que são providos pela ministra do universo local. O Espírito da Verdade, que é o Espírito emanado efundido pelo nosso Micael, Jesus, no dia de Pentecostes, quando ele deixou a terra. Então, esses seres espirituais que convivem conosco, eles têm uma certa organização e coordenação que é trabalhada em conjunto com o serafim, justamente por essa capacidade do serafim de participar muito próximo dos seres humanos. Então, é isso daí.
Pronto. Falei muito de novo. Continuando. O ajustador... Já tinha lido aquele outro, mas... Já, né? Já. E nisso revela-se a razão pela qual o guardião seráfico finalmente se torna o custódio pessoal dos padrões mentais, dos padrões de memória e das realidades da alma do sobrevivente mortal, durante aquele intervalo entre a morte física e a ressurreição moroncial. Então, vocês estão vendo, ó, ele se torna o custódio pessoal dos padrões mentais, dos padrões de memória. A memória é um processo mental, que habita a nossa mente, e da realidade da alma do sobrevivente mortal. Nós, algumas vezes aqui, já discutimos. O nosso objetivo aqui, enquanto na carne, enquanto residentes do mundo de Urântia e habitantes deste mundo, e a nossa vida na carne é uma só, esta que nós estamos vivendo aqui, a nossa meta aqui é desenvolver a nossa alma. Então, por quê? A nossa mente, que é uma dádiva do Espírito Infinito, da Ministra Divina, é um software, é um esquema de funcionamento que trabalha em cima de um hardware que é o nosso cérebro. Então, enquanto nós estamos vivos aqui na Terra, esse processo mental, que é essa dádiva da Ministra Divina, e esse processo mental funciona em cima do nosso cérebro, do nosso intelecto material. Então, funciona como um computador que recebe um software, um programa, que roda naquele computador que nós compramos. Então, a gente baixa aplicativo para rodar no celular, esse aplicativo só roda enquanto aquele celular está vivo. Quando aquele celular morre, deixa de existir ou quebra, aquele aplicativo, bau. Ele precisa de um outro celular para rodar. A nossa mente é exatamente a mesma coisa, tem diferença nenhuma. A gente recebe a mente, entre aspas, um aplicativo, vamos dizer assim, que funciona num computador que é o nosso cérebro. Então, quando a gente morre, o nosso cérebro morre também. E essa mente vai deixar de funcionar. Se a gente não tem um outro celular, um outro cérebro para essa mente funcionar, caput. Essa mente nunca mais, esse aplicativo nunca mais vai funcionar. Então, para que isso não aconteça, o que é preciso fazer? Desenvolver a nossa alma. A nossa alma é como uma borboleta que sai da lagarta, naquele casulo, e se transforma numa borboleta. Então, a nossa mente, a nossa alma, é exatamente a borboleta da lagarta, que é o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro material, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa alma, a nossa mente vai deixando de rodar no nosso cérebro e vai passando a funcionar na nossa alma. Então, a alma é um instrumento moroncial. É uma coisa de uma matéria que não é matéria e não é espírito, é um elemento intermediário. E quando, então, nós desenvolvemos a alma, nós criamos as condições necessárias para que a nossa mente continue funcionando, o aplicativo não morra.
Então, por isso que é importante desenvolver a mente. Se a gente não desenvolver a mente, se a gente desenvolver a alma, perdão, se a gente não desenvolver a alma, nós não vamos ressuscitar do outro lado. E caput, a gente deixa de existir porque a nossa mente não tem um cérebro para rodar. Por isso que precisa desenvolver a mente. Então, aqui os reveladores estão dizendo que os anjos serafins, eles são os custódios da nossa mente, da nossa alma. Por quê? Eu falei que a ministra divina, que tem essa influência espiritual, ela é quem nos cede esse aplicativo para rodar no nosso cérebro, né? Então, é por isso que os anjos, que são uma progenie da ministra divina, podem ter essa proximidade com a gente. Isso não significa que eles têm uma comunicação direta com a gente. Eles têm uma comunicação contínua com a gente. Nós é que não conseguimos perceber essa comunicação, fazer a leitura dessa comunicação. E eles têm essa capacidade de atuar coordenando as outras energias espirituais, que vêm da ministra divina, que vêm do Micael, o espírito da verdade, etc., né? Então, isso. Por isso que o trabalho dos anjos é tão importante. Vamos lá. A Angélica tem uma pergunta, acho. Pode perguntar, Angélica. Não se acane. Pode falar. Tem que ligar seu microfone, Angélica, por favor. Sueli me respondeu. É? Eu perguntei, eu não sei o que o livro de Urântia fala sobre Pentecostes, aí eu estou perguntando porque o que eu sei de Pentecostes, através de outras filosofias, uma delas é a teosofia, né? Blavatsky, é que naquele momento foi um despertar monádico, um despertar de mônadas, um despertar espiritual no sentido da humanidade mesmo, né? Para os indivíduos. Não sei, eu já estudei sobre isso, mas não lembro se foi consciente no indivíduo ou não, mas foi houve essa abertura, essa dispensação espiritual. Aí eu queria saber se o que o livro de Urântia fala sobre isso, mas pelo que a Sueli está me explicando, e pelo que eu entendi em outros estudos, é semelhante, quer dizer a mesma coisa, com outros nomes, né? Na verdade, assim, nosso Micael, que nasceu aqui em Urântia, nos escolheu para a carreira dele experiencial como mortal. Então, o nosso Jesus é o nosso Micael. Quando ele esteve entre nós, e isso acontece não só com o nosso Micael, mas todos os Micaéis, quando fazem a 7ª auto-outorga, eles se outorgam nos mundos de criação deles, em situações, em mundos, para conquistar a experiência dos seres criados por eles. Então, a última outorga deles é sempre como um mortal, que é o nível mais baixo de criação deles. E quando eles vêm para fazer essa experiência, essa vivência entre os homens e viver como um homem mortal, quando eles voltam, quando eles partem, eles sempre deixam uma promessa de deixar o espírito deles entre nós, o espírito da verdade, que é uma influência viva. Então, assim, esse espírito da verdade é uma presença espiritual de Jesus entre nós. Então, todos têm acesso.
todos têm acesso a essa energia espiritual do Espírito da Verdade. Então, o Espírito da Verdade, diferentemente, o Espírito da Verdade é o Espírito do Filho. Vamos lembrar que Micael é um filho criador do nosso Pai universal. Então, a energia desse Espírito criador, ela se faz presente entre nós e nós podemos acessar essa energia se nós assim o desejarmos. Ela é diferente da energia espiritual do nosso Pai. O nosso ajustador do pensamento é uma fração do nosso Pai, né? Jesus já falava, não busqueis a Deus nos templos, Ele está dentro de vós. Então, a energia do ajustador do pensamento, que é a energia do Pai, ela habita a nossa mente. E o ajustador do pensamento, o nosso Pai, não pede licença e não quer saber se nós queremos recebê-lo ou não. Ele vem e se instala ali, com a missão de nos conduzir até o Pai e com o propósito de alcançar a fusão com aquele ser mortal. A energia do Espírito da Verdade é diferente. Ela está em torno de nós, em todos os ambientes, em qualquer lugar que qualquer um de nós estejamos. Então, é uma energia que se espalha por todo mundo, da mesma maneira como se espalha o ar, a gravidade, etc. Ela está ali presente. Só que é uma energia espiritual que só quem deseja a acessa. Então, quem procura a Jesus tem o benefício desse contato com esse Espírito da Verdade. Então, o Espírito da Verdade é a presença espiritual viva de Jesus entre nós. E a função do Espírito da Verdade é nos mostrar o caminho, nos mostrar a verdade. Por isso que ele se chama Espírito da Verdade. A ministra divina tem uma outra energia espiritual, que nós chamamos de Espírito Santo, que é muito parecida com essa de Jesus, mas não é a presença de Jesus. É uma energia espiritual emanada por essa ministra divina, que tem como função básica desenvolver, né, os primórdios da espiritualidade em todos nós. E essa energia espiritual da ministra divina, ela trabalha, sobretudo, para melhorar a nossa mente, o nosso processo mental, e reconhecer essas energias espirituais. Entre a ministra divina e Jesus, existem diferenças importantes do ponto de vista de presença. Então, por exemplo, para o nosso Micael, para Jesus, o tempo não existe. Então, Jesus, quando ele pensa, eu quero ver meu Pai, que está lá no paraíso, ele imediatamente se faz presente na presença do Pai. Se ele falar, eu quero sentar do lado do Henrique, ele imediatamente se faz presente aqui. Mas ele, Jesus, Micael, não tem o dom da presença, da onipresença. Ele não está presente em todos os lugares. Ele se faz presente onde ele quer estar presente naquele momento. Ele não tem restrição com relação ao tempo. Então, distância, tempo não existe para ele. Já a nossa ministra divina, ela tem uma presença, uma onipresença em todo o ambiente do universo local, que é de responsabilidade dela. Mas essa energia que ela emana,
exige que ela esteja presente sempre no local de residência dela, que é Salvington. Ela não pode se ausentar dali. Então, ela se mantém o tempo todo em Salvington, emanando essa energia dela para todo o universo local, para atender a todos os seres que habitam aquele universo local. Como o Espírito de Jesus é emanado por Jesus, para que ele possa ter presença em todo o universo local, Jesus transferiu para a ministra divina a guarda, o cuidado de emanar esse Espírito em todo o universo local. Então, quem cuida da emanação desse Espírito de Jesus no universo local é a ministra divina. Então, isso não impede, assim, que Jesus se movimente para onde ele quiser se movimentar. Então, é importante a gente saber que existe essa diferença na qualidade não, na influência espiritual da ministra divina e do nosso Micael. São energias espirituais diferentes. A energia emanada pela ministra divina é a energia que vem do Espírito Infinito, que é uma energia mental e é uma energia de ministração. A energia emanada por Jesus é uma energia espiritual e é uma energia de misericórdia. Então, o Pai é amor, o Filho é a misericórdia e o Espírito Infinito é a ministração. Então, é por isso que a ministra divina tem essa função de ministrar a misericórdia de Jesus, o Espírito Infinito de Jesus, o Espírito da verdade de Jesus, entre todos os seres que habitam o universo local. Então, essas energias espirituais são muito fortes. E elas não têm um plano de ação para trabalhar em conjunto no sentido de dizer, olha, agora eu faço isso, você faz aquilo outro, você... Então, o anjo serafim, que é uma progenie da ministra divina, é quem leva o dia a dia, as fofocas, se é que a gente pode chamar assim, de cada indivíduo para essas ministrações espirituais e tenta coordenar essa ação espiritual e a interação dessa ação espiritual entre a mente do indivíduo e o ambiente que ele habita. Então, a ministra divina cuida da nossa mente, juntamente com os serafins, e também tem uma função espiritual. O Espírito da Verdade tem uma influência altamente espiritual. É a ministração do amor do Pai. O Pai é a presença do amor dentro de nós, que está representado pela fração do Pai que habita a nossa mente. Então, nós temos as três pessoas da Trindade nos envolvendo ou habitando de alguma forma e nos influenciando para nos conduzir até o paraíso. Cada um deles com uma ação e um propósito diferente, mas todos eles com o mesmo propósito de nos elevar e nos fazer chegar até o paraíso. A Lilian quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Então, nós temos todas esses vários espíritos nos ajudando e ministrando. Então, eu vejo assim, e ainda assim, as revelações são feitas, isso é uma prática comum, né, em todos os planetas onde há vida humana. Então, por que ainda a religião, eu estava pensando esses dias, ela é pessoal. Então, ela se revela a cada um, o Espírito dá a cada um o entendimento pessoal da religião.
Mas a revelação, ela é dita assim, Jesus pediu para que nós fôssemos e levássemos essa revelação a todos, né? Inclusive o livro de Urântia também. Todos devem conhecer. E, de certa maneira, como a gente estuda em grupo de estudo, cada um tem uma interpretação ou tem uma ideia do que seja aquela revelação que está ali no livro. Então, por que ainda, apesar de nós termos todos esses espíritos em nós, ainda precisa da revelação? Será que esses espíritos não dão conta? Como é que é? Então, Lilian, é muito bem colocado essa sua ponderação. A primeira coisa que a gente deve lembrar, isso é importante, nós muitas vezes nos esquecemos disso. Nós somos seres imperfeitos, colocados neste mundo para alcançarmos a perfeição. Então, nós somos um processo evolucionário. Nós não podemos esquecer nunca disso. Isso é a chave da compreensão das coisas que acontecem com a gente ao longo da nossa vida. Então, tudo que acontece com a gente tem um propósito de nos propiciar uma experiência, um aprendizado, que nós aprendemos ou não. A gente, às vezes, é muito lento, demora muito para aprender as coisas, né? Então, muitas vezes nós já falamos disso aqui. Então, a primeira coisa para ser lembrada sempre é que nós estamos num processo evolutivo. E evoluir significa isso, sair da imperfeição e, através do aprendizado, através da experiência, ir conquistando sabedoria e evolução até alcançarmos a perfeição. Então, isso é importante. Essa é a razão da nossa existência, né? E nós somos dotados de livre-arbítrio. Aqui tem que fazer um parêntese, que é assim, o Deus já é tudo que a gente pode imaginar. A única coisa que Deus não é, nunca foi, é o mal e nunca foi imperfeito. Nosso Deus nunca foi imperfeito. Então, ele já sabe, já conhece tudo o que a gente pode imaginar. Mas, como ele nunca foi imperfeito, ele nunca viveu a experiência de evoluir da imperfeição para a perfeição. Então, não foi possível a Deus conquistar a experiência evolutiva. Então, se você tem um ser que já é tudo, não tem nada para ser acrescentado nele, no caso de Deus, Deus disse, olha, estou aqui uma conversa aqui entre nós aqui de botequim, né? Deus disse para ele mesmo, olha, eu nunca vivi essa experiência, eu gostaria de viver essa experiência, de evoluir da imperfeição para a perfeição. Mas ele mesmo não pode viver essa experiência, porque ele já é perfeito. Então, como é que ele vai começar da imperfeição se ele já é perfeito? Então, ele bolou um sistema, um mecanismo de vivenciar essa experiência de uma forma. É lógico que o propósito de Deus não é apenas esse. Esse é um dos propósitos. Então, o que ele fez? Ele fez um ser, a imagem e semelhança dele. Então, quando a gente fala imagem e semelhança, a gente tem a tendência a imaginar Deus com um corpo físico igual ao nosso. Mas não é assim. Ele tem, como nós temos, uma energia física. Nossa energia física é o nosso corpo. Ele tem, como nós temos, uma energia mental.
ele tem uma energia espiritual. Nós estamos em processo de alcançar essa energia espiritual. E, sobretudo, ele é uma personalidade. E ele nos dotou com uma personalidade. Então, percebam, nós temos as mesmas características, os mesmos elementos que Deus tem. A única coisa que nós não temos de Deus é a perfeição. E essa perfeição é a que nós temos o propósito de conquistar. Então, o Pai vem habitar nossa mente. E ele, estando na nossa mente, ele se abstém de usar a varinha mágica dele para nos transformar num ser perfeito. Ele fica ali o tempo todo nos guiando, tentando nos dizer, olha, é que nem um GPS, vai por esse caminho aqui, a gente vai pelo outro. Aí ele faz que nem um GPS faz, recalculando, aí ele dá uma outra direção, agora vai por aqui, nós vamos para o outro. Então ele fica o tempo todo tentando nos levar no caminho que nos leva até o Pai. Deus, o Pai, jamais interfere no nosso livre-arbítrio. E isso é uma condição sine qua non para que essa experiência possa ser vivida. Se o Pai interferisse no nosso livre-arbítrio de alguma forma, não haveria experiência de perfeccionamento. Todas as nossas decisões seriam sempre perfeitas. Então, nós não conseguiríamos viver essa experiência. Então, o propósito do nosso Pai é de nos guiar. E o desafio dele é de nos guiar até ele, no paraíso, sem usar o poder mágico dele. Então, ele tem dois aprendizados quando ele faz isso. Estando dentro da nossa mente, ele percebe e vivencia todas as nossas experiências, sem exceção. Não tem uma experiência que a gente viva que o Pai não perceba e não perceba essa experiência que nós estamos vivendo. Então, ele vivencia essas experiências conosco. Isso não quer dizer que ele goste ou deixe de gostar dessas experiências. Ele se submete a essas experiências, percebe os nossos sentimentos, percebe as consequências, as causas, tudo que acontece nessa experiência. Ele sabe de antemão que o que nós estamos fazendo é certo ou errado, mas ele se submete a viver essa experiência para viver essa experiência de perfeccionamento de um ser mortal. Então, esse é um aprendizado para o Pai, né, de vivenciar esse processo de evolução. Ao mesmo tempo, ele mesmo aprende como conduzir um ser mortal que não obedece ao comando dele, que tem livre-arbítrio para chegar até ele, né? Esse é o desafio do Pai. De ficar o tempo todo ali, pô, Henricão, caramba, quantas vezes eu tenho que te falar, não é por aí, é por ali, cara, né? Mas ele não desiste. Ele fica ali o tempo todo, ensinando, né? Então, esse processo é importante para a gente entender o que acontece na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida. E aí, eu vou tentar agora, desculpa, eu fiz todo esse discurso, responder a pergunta da Lívia. Então, quando nós surgimos lá atrás, o homem primitivo, evolucionário, todas essas agências espirituais, o nosso Pai, o Filho, o Espírito Infinito, os ajudantes da mente, todo esse negócio, já nos cercavam ali e tentavam nos conduzir, né? Então, eles iam influenciando de alguma forma. E a partir dessa influência é que nasce a religião evolucionária. Então, o homem, primeiro, ele começa a sofrer com os medos,
com as coisas sobrenaturais que ele não consegue explicar. A lua sumiu. Por que a lua sumiu, cara? Né? O homem da caverna não sabia por que a lua sumia. Então, ele ia lá fazer um sacrifício para fazer a lua voltar. E depois de uns dias, a lua voltava. Então, o sacrifício deu certo. Né? Então, todas essas coisas vão promovendo uma religião evolucionária, que é uma maneira do homem ir se desenvolvendo espiritualmente, seja pelo medo, seja pela convicção, seja, enfim, sempre acredita e tem crendice numa ou noutra coisa. Periodicamente, os seres celestiais nos trazem uma revelação. Então, uma revelação, o que é? É uma correção de rumos, é uma aparação de arestas. Então, assim, nós aparecemos, o revelador vem e fala assim, olha, esse negócio que você enxerga dessa forma aqui, não é bem assim, é mais assado. Então, ele vem e dá uma série de dicas e de coisas que é para a gente possa fazer uma correção de rumo nessa religião evolucionária que nós temos. Então, nós temos, de um lado, a revolução evolucionária, que é desenvolvida pelo homem, sob as influências espirituais que estão nos cercando desde sempre. Essa religião evolucionária, ela comete uma série de erros, mas Deus permite que seja assim, porque é a maneira da gente evoluir, até que chega um certo ponto que ele fala, não, agora eu preciso dar uma corrigida nos rumos aqui. Aí vem e traz uma revelação. É lógico que essa revelação do Pai não é uma revelação da totalidade da verdade, não é uma revelação completa, porque nós não temos capacidade de absorver uma revelação. Assim, é como se você chegasse, por exemplo, hoje, naquele soldado do Império Romano, e falasse para ele, olha, eu vou usar um celular aqui para me comunicar com a minha mãe, que está lá no Japão agora. Tal. Os caras iam te achar de louco. Cara, que negócio é esse, cara? Não dá certo isso daí. Né? Então, assim, é preciso que a mente do homem tenha um certo desenvolvimento para receber algumas revelações. E, aos poucos, o homem, então, em cima das revelações, continua desenvolvendo uma religião evolucionária e se aperfeiçoando cada vez mais. Mas isso vem em doses homeopáticas. E por que, então, todo mundo não assimila da mesma forma? Porque o desenvolvimento individual não é igual. Né? As pessoas leem o livro de Urântia e falam assim, olha, alguns falam assim, nossa, que negócio legal, é muito fácil isso daqui. Entendi tudo. Outro fala assim, olha, eu entendi essa parte, essa outra aqui não entendi. Outro vem e fala assim, olha, eu não entendi nada. Então, assim, o livro, ele é uma revelação. E ele é uma revelação na medida em que a pessoa está pronta para receber aquela revelação. Então, não adianta tentar revelar uma coisa que a pessoa não está pronta para assimilar. Veja bem, isso não tem nada a ver com inteligência, com capacidade de processamento da informação. Isso tem a ver com o desenvolvimento das experiências individuais de cada um e com o banco de memórias e conhecimento e experiência que cada indivíduo tem. Então, vocês vão perceber, assim, que cada vez que a gente lê o livro de Urântia, a gente descobre uma passagem nova. Aí você fala assim, caramba, como que eu não li isso, não vi isso na leitura anterior? O que aconteceu é que na leitura anterior, a sua percepção não estava pronta para aquela revelação. E agora você descobriu aquela revelação. Então, todo mundo que estuda o livro de Urântia vai descobrir que, à medida que vai lendo, cada vez que lê, você pode estudar esse livro 50 vezes, não tem uma única vez que você vai
deixar de descobrir coisas novas. Porque essas revelações, então, vão acontecendo à medida que você vai desenvolvendo a sua espiritualidade, à medida que você vai se desenvolvendo. Então, é por isso que é uma religião individual, é pessoal, é para cada um, da relação que cada um tem com Deus, da relação que cada um tem com a verdade, com a realidade. Por isso que os ensinamentos do livro de Urântia, eles dizem que a verdade é relativa. É relativa por quê? O que é verdade para um, não é verdade ainda para o outro. Ou já foi um dia uma verdade para alguém e hoje não é mais. Então, isso depende da nossa capacidade de assimilação dessa verdade. Então, a gente pode imaginar, assim, um funil. Nós começamos no furinho do funil, lá embaixo. O nosso universo de conhecimento, de capacidade de assimilação, é do tamanho daquele furinho. A verdade e a realidade de Deus está naquela boca lá do funil, lá em cima, que é um buracão, né? Então, à medida que a gente vai subindo, a gente vai ampliando a nossa base de conhecimento e vai mudando as realidades e assimilando aquilo de uma maneira cada vez diferente. E a gente se surpreende, fala, puxa vida, como é que eu não tinha percebido isso antes? Quando você está lendo o livro, muitas vezes você fala, nossa, como é que eu não vi isso antes? Parece que você está lendo pela primeira vez uma coisa que você já leu 10 vezes e não tinha entendido, e de repente um dia dá um estalo e você fala, não, é isso. Todo mundo já passou por isso, a gente sempre comenta, né? Nossa, eu já tinha visto, já tinha lido e não tinha entendido. Então, por isso que a gente tem que ter muito amor, muita paciência, muito carinho, muito cuidado com todas as pessoas que nos cercam. As pessoas, elas não fazem as coisas com o propósito exclusivamente de nos contrariar, ou nós de contrariarmos a outros. A capacidade de assimilação das coisas varia de pessoa para pessoa. Cada um tem um entendimento diferente, e é isso que traz a diversidade. É isso que propicia essa gama de experiência para o nosso Pai. Eu não posso ter a pretensão de que eu sou o cara no mundo que vai dar a Deus todas as experiências do processo evolutivo de partir da imperfeição para a perfeição. Eu não sou a última bolacha do pacote. Deus precisa da experiência de cada um de nós. É por isso que nós somos diferentes. É por isso que nós temos livre-arbítrio. É por isso que cada um propicia uma experiência diferente para o nosso Pai, né? Então, esse crescimento é muito individualizado. Cada pessoa desenvolve de uma forma. Você pode ter duas pessoas que estudam diariamente juntas o livro de Urântia e elas não vão pensar da mesma forma sempre. Em algumas coisas vão coincidir. Para nós, o que é importante é a unidade. E o que é a unidade? A unidade é a aceitação e o reconhecimento de Deus como nosso Pai. Ele é nosso Pai. E a aceitação e o reconhecimento de que todos os seres do mundo, humanos, são nossos irmãos em espírito. Então, essa é a unidade. Quando eu consigo assimilar esse pensamento e aceitar essa ideia, nós somos um corpo só. E a gente não precisa ter uniformidade, se vestir igual, pensar da mesma maneira, usar as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas. O que nós temos que ter é essa unidade de aceitação do nosso Pai e da Irmandade dos homens. Tudo o resto é acessório e faz parte da nossa diversidade, né? Henrique, obrigada pela resposta.
Porque eu concluí o seguinte, de tudo que você falou e que me veio a ideia, eu vou colocar para vocês o que me veio na ideia. Que as revelações, não sei se estou concluindo corretamente, elas são também, vamos, se assim posso dizer, uma técnica como a técnica dos espíritos que vêm nos habitar, o ser humano. É uma técnica pela qual Deus se revela aos seres humanos quando eles estão preparados para. Então, conforme a capacidade mental dos seres humanos, conforme ela vai aumentando, conforme vão passando as idades, as eras, então ele vai enviando essas revelações, porque é uma técnica, né? Em todos os mundos. Então, concluo que seja também uma espécie de, vamos dizer, um espírito, entre aspas, que é mandado, né? E nós agora vivemos nessa época que recebemos a quinta revelação. Para nós, assim, é muito legal viver assim. E vão ter mais revelações dos espíritos que nós sabemos, magisteriais, né? Dos espíritos que vêm inaugurar os mundos de luz e vida, eles vêm preparar o mundo para isso. Nós estamos também em preparação, tudo nesse desenvolvimento. E cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Alguns vão entender um pouco mais, alguns vão entender um pouco menos. Mas todos chegarão lá um dia diante de Deus né, e seremos, vamos dizer, veremos a Deus como Ele é daqui alguns bilhões de anos aí. Mas, por enquanto, a gente aproveita a caminhada. Não sei se... Então, eu tirei a conclusão assim, que as revelações são como se fossem esses espíritos que são mandados através do Melquisedeque, Jesus, Adão e Eva, o príncipe planetário, e agora o livro de Urântia, que foi uma revelação de vários seres, né? Foi assim... E outra coisa, essa revelação, ela não deve ser igual em outros planetas, deve ser totalmente diferente, né? Porque são outras mentes. Então, quer dizer, a revelação lá para o planeta, o primeiro lá, os outros planetas, enfim, são totalmente diferentes das nossas, acredito, né? Então, diferentes no sentido, o amor vai ser, vamos dizer assim, a verdade que nós mais vamos nos unir ali, que será a nossa união, o amor, a compaixão, a misericórdia, mas eles devem saber outras realidades que nós não sabemos, dentro da possibilidade deles. E isso é mais variedade ainda, né? É mais, outra experiência que Deus está fazendo. Obrigada, viu, Henrique? Em algum documento, não me lembro qual, depois a gente pode pesquisar, mas tem uma coisa, não sei se é com essas palavras, mas o sentido é esse, que as revelações vêm para correção de rota, entendeu? Então, a humanidade chegou num patamar, a partir dali, ela precisa de uma correção de rota para pegar o caminho. Então, vem a revelação, faz esse trabalho e você continua. Aí, quando você chegou no outro patamar, vai aparecer uma outra revelação que vai te corrigir de novo. E legal. E outra questão também é quando você falou do Espírito da Verdade, né? O Espírito da Verdade, eu percebo assim, é Jesus, é o conhecimento de Jesus. Mas as religiões que não conhecem Jesus, tipo as religiões asiáticas ali, orientais, que não conhecem Jesus, vamos dizer, o Jesus, ele vai também permear essas pessoas com esse espírito da verdade, eles também vão achar a verdade, em algum momento vão encontrar Jesus, seja aqui, ou seja nos mundos das mansões, né? Se qualquer ser que tenha o desejo de encontrar a verdade,
vai ter acesso ao Espírito da Verdade, mesmo que não saiba disso. Mesmo que tenha outro nome. Né? Mesmo que tenha outro nome. Então, isso existe. Então, mas é isso mesmo. Nós somos muito bem cuidados por todo esse plano divino. E a gente não pode esquecer nunca que os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, elas são passageiras, né? E, na verdade, muitas vezes são apenas um instrumento para que a gente possa perceber o nosso Pai, perceber os seres que nos cercam, né? A gente não vê ninguém rezando lá na noite da balada, mas vai lá na UTI do hospital que você vai ver um monte de gente rezando, né? Então, esses ambientes, às vezes, são necessários para chamar nossa atenção para outras realidades, e é ali que nós fazemos, muitas vezes, o nosso desenvolvimento espiritual. Mas vamos lá. Então, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, fique à vontade, gente. Aqui nós somos democráticos. Eu domino o negócio aqui falando o tempo todo. Falando 90% do tempo. Mas vocês podem falar à vontade, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos continuar. Se ninguém vai falar mais nada, vamos continuar. Vou começar de novo, tá? E nisso revela-se a razão pela qual o guardião seráfico finalmente se torna o custódio pessoal dos padrões mentais, dos padrões de memória e das realidades da alma do sobrevivente mortal, durante aquele intervalo entre a morte física e a ressurreição moroncial. Ninguém, a não ser os filhos ministradores do Espírito Infinito, poderia funcionar assim, visando o bem da criatura humana durante essa fase de transição, de um nível do universo para outro mais elevado. E, mesmo quando vós entrardes no vosso sono terminal de transição, ao passardes do tempo à eternidade, um alto supernafim, do mesmo modo, compartilhará convosco desse trânsito, como custódio da identidade e da segurança da integridade pessoal da criatura. No nível espiritual, o serafim torna pessoais muitas ministrações no universo que, de outro modo, seriam impessoais ou pré-pessoais. Eles são coordenadores. No nível intelectual, eles são os correlacionadores da mente e da morôncia. Eles são os intérpretes. E no nível físico, eles manipulam o ambiente terrestre por meio da sua ligação com os mestres controladores físicos e por meio da ministração cooperativa junto com as criaturas intermediárias. Então, aqui tem uma coisa importante, que veja que eles trabalham com vários seres, né? Que controlam os controladores físicos, e está falando aí das criaturas intermediárias. As criaturas intermediárias são seres permanentes aqui no nosso planeta. Nós já estudamos, existe uma variedade deles descendente do nosso príncipe, da equipe do nosso príncipe planetário, que são os seres intermediários primários, né? E depois tem um outro grupo deles que é descendente dos descendentes lá de Adão e Eva, né? Então, nós já estudamos isso lá atrás e nós vamos voltar a falar disso agora nos próximos documentos, quando a gente estiver falando do governo planetário, esse negócio todo. Então, se tiverem alguma dúvida sobre essa questão das criaturas intermediárias, é importante procurar no livro, com a ferramenta de procurar, que vai encontrar lá a explicação dessas criaturas, né?
Esta é uma exposição das funções múltiplas e intrincadas de um serafim guardião. Mas como é que uma personalidade angélica, subordinada, criada apenas um pouco acima do nível da humanidade no universo, faz coisas tão complexas e difíceis? Não sabemos realmente, mas conjecturamos que esse ministério fenomênico seja, de um modo não divulgado, facilitado pelo trabalho não revelado e não conhecido do Ser Supremo, a deidade da factualização dos universos em evolução, do tempo e no espaço, através de todo o reino de sobrevivência progressiva, no Ser Supremo e por meio dele. Os serafins são uma parte essencial na continuidade da progressão dos mortais. Os domínios da ação seráfica. Os serafins guardiães não são mente, se bem que venham da mesma fonte que também dá origem à mente mortal, o espírito criativo. Os serafins são estimuladores da mente. Eles continuamente procuram promover decisões, que são realizadoras dos círculos na mente humana. Eles fazem isso não como o ajustador o faz, operando de dentro e por meio da alma. Eles o fazem mais de fora para dentro, trabalhando por intermédio do meio ambiente social, ético e moral dos seres humanos. Os serafins não são a atração divina do Pai Universal, o ajustador, mas eles funcionam como uma agência pessoal de ministração do Espírito Infinito. O homem mortal, sujeito à condução do ajustador, acha-se também submissível ao guiamento seráfico. O ajustador é a essência da natureza eterna do homem. O serafim é o mestre para a natureza que evolui no homem. Nesta vida, a mente mortal, na próxima, a alma morancial. Nos mundos das mansões, vós estareis conscientes e sereis sabedores dos instrutores seráficos, mas, na primeira vida, os homens comumente são inconscientes deles. Os serafins funcionam como mestres para os homens, guiando os passos da personalidade humana pelos caminhos de novas e progressivas experiências. Aceitar o guiamento de um serafim raramente significa conseguir uma vida fácil. Ao seguir essa liderança, vós podeis estar certos de encontrar e, se tiverdes a coragem, de atravessar as montanhas escarpadas da escolha moral e do progresso espiritual. O impulso da adoração origina-se grandemente nas estimulações espirituais dos ajudantes da mente mais altos, reforçadas pela condução do ajustador. Todavia, o impulso para a oração, tão frequentemente experimentado pelos mortais conscientes de Deus, muitas vezes surge como consequência da influência seráfica. O serafim guardião está constantemente manipulando o ambiente dos mortais, com o propósito de aumentar o discernimento cósmico do humano ascendente, com o fito de que esse candidato à sobrevivência possa adquirir uma compreensão mais elevada da presença do ajustador residente, para que se torne, assim, capacitado para alcançar uma cooperação crescente com a missão espiritual da Divina Presença. Queria fazer um comentário aqui nessa parte, porque, olha, ele diz aqui, né, o guardião está constantemente manipulando o ambiente dos mortais. Então, não sei, será que eu posso entender aqui que cada coisa que me acontece, eu tenho que prestar atenção naquilo que está me acontecendo, o propósito daquele acontecimento. Muitas vezes é um acontecimento bom, mas muitas vezes é um acontecimento que vai me desafiar, porque se você pede ajuda do serafim ali, não sei que se possa
ou se coloca à disposição desse serafim, ele vai te dar desafios, mas com o propósito de você crescer espiritualmente, né? Ele diz, né? Que você compreenda cada vez mais essa presença do ajustador e tal. Porque que a gente, esses tempos, né? Nessas leituras que a gente que faz, até no Facebook tem alguma coisa assim, nós devemos prestar bem atenção e ver principalmente cada desafio que aparece na nossa mente, que o pessoal está dizendo, olha, nós temos que parar e ver qual é o propósito desse vírus, por exemplo, que apareceu para toda a humanidade, né? O que Deus está querendo dizer com isso? Porque houve uma permissão, todo mundo está pedindo para que vá embora, mas houve uma permissão que nesse tempo a gente convivesse com esse vírus que nos faz tão mal e que está levando pessoas no nosso convívio, e elas passam, lógico, para outros mundos, a gente entende, mas nós estamos acostumados ao convívio dessa pessoa, para nós é triste, né? Ter que, às vezes, pessoas que tanto tempo assim, tão próximas, né? É muito legal esse comentário seu, Lilian. A gente, como eu falei antes, a chave do entendimento nosso é sempre lembrar e compreender que nós somos seres em evolução. E nós temos essa evolução implica em experiências, em aprendizado através das experiências. E é isso que o Serafim fica propondo para a gente, experiências. Eu tenho usado frequentemente, vocês já me ouviram falar disso, você pede lá para Deus te dar mais tolerância. Ele não bate com a varinha mágica dele na sua cabeça e fala, olha, a partir de hoje você está mais tolerante. Ele vai te dar uma situação atrás da outra, com a ajuda do Serafim, para que você aprenda a ser mais tolerante com você mesmo e com os outros. O problema é que, muitas vezes, as coisas acontecem e a gente, eu também já falei disso antes, e a gente se sente vítima, né? Fala, nossa, as coisas só acontecem comigo, não acontece com mais ninguém. Por que essas porcarias só acontecem comigo? É porque você ainda não descobriu que aquilo tem um aprendizado que você precisa assimilar e compreender. Então, quando você conseguir assimilar esse aprendizado, essa coisa específica vai parar de acontecer com você. Então, o problema é esse, nós sempre ficamos enxergando a coisa e, não, poxa, eu sou uma vítima do destino, as coisas acontecem comigo, só dá coisa errada, não sei o quê. Então, é isso. A tampinha do creme dental caiu embaixo da pia, você tem que se agachar e procurar, e aí você ficou nervoso, ficou bravo, chutou a porta do armarinho da pia e já ficou batendo. Então, vai cair a tampinha no dia seguinte de novo. Isso não quer dizer que o dia que você aprender a fazer isso com tolerância, com paciência, a tampinha vai parar de cair. Mas você não vai perder mais a paciência. Você vai falar, bom, caiu, tudo bem, vou catar e nada de errado vai acontecer, né? Então, essas coisas acontecem com a gente, eu sempre falo, aparecem as pessoas na nossa frente, sempre Deus coloca, ou o anjo, sei lá, quem é que põe, mas coloca uma pessoa do seu lado ou na sua frente, para que você tenha um aprendizado com aquela pessoa. Então, se você sai do grupo, acabou a oportunidade de apresentar. Você vai ter que entrar no outro grupo e vai ter que aparecer uma outra pessoa daquela para você encarar o que você tem que encarar e aprender o que tem que aprender. Então, é isso, gente. São as experiências, a vivência. Então, quando a gente enxergar as coisas dessa forma, a nossa vida não vai mudar, não vai diminuir as ansiedades, as raivas, as decepções que a gente tem, mas a gente vai enfrentar tudo isso de uma maneira muito mais tranquila,
muito mais calmo. Os problemas vão continuar acontecendo, mas você vai ter aceitação e entender que aquilo ali é parte de um processo, de uma experiência. Jesus falou, né? Eu não prometo eliminar todas as suas angústias, mas eu prometo que eu vou estar do seu lado em todas elas. Então, é isso que nós temos que aprender, né? Segura na mão de Deus e vai, né? As coisas vão ser superadas. Vamos lá. Amém. Amém. Ó, e ele fala assim, o serafim guardião está constantemente manipulando o ambiente dos mortais com o propósito de aumentar o discernimento cósmico humano ascendente. E é esse o nosso propósito aqui, né? Aumentar nosso discernimento cósmico. Quando você começa a ler o livro de Urântia, logo ali no segundo parágrafo, está escrito: o nosso propósito do livro de Urântia, o propósito dessa revelação é aumentar a nossa consciência cósmica e a nossa percepção da elevação espiritual. Então, é isso que nós temos que fazer, né? E o serafim está ajudando. E o serafim está ajudando. O problema é que quando a gente fala de cósmico, muita gente confunde cósmico com estrelas, com planetas. Universo. Isso aí é um pedacinho do cosmos, né? Cosmos é tudo que existe, que você pode imaginar no mundo todo. É um organismo vivo, é uma coisa viva, crescente, organizada, harmônica. A gente pode falar assim, como se nós estamos em processo de evolução, pode ser uma coisa organizada, uma coisa harmônica. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar num feto que está em formação na barriga da mãe. Então, esse feto, ele é um organismo vivo. Ele está se formando. Ele está crescendo e se organizando, se desenvolvendo, e um dia ele vai estar pronto para nascer. Esse feto é um cosmos, é um organismo vivo, é um microcosmos. Então, para um minutinho só para pensar, quanta coisa tem que dar certo naquela mãe, no entorno dela, dentro da barriga dela, lá no útero, com esse feto, com o que a mãe come, com o que ela se alimenta, com o que ela bebe, com o que tudo, para que esse organismo vivo, que faz aquelas associações nervosas, aquelas associações de DNA, que tem cromossomos, e toda aquela história que a gente já sabe, que se tiver um negocinho de nada ali, que se der errado, vai trazer um prejuízo para aquele feto, muitas vezes, para sempre, e às vezes de uma maneira irremediável. Nós, cada um de nós somos um cromossomo, uma célula, que participa de um macrocosmos, que é um organismo vivo em desenvolvimento. O que é esse organismo vivo em desenvolvimento? É o reino de Deus. É o Pai e a Irmandade dos homens. Com tudo que nele existe, isso inclui as estrelas, os planetas, tudo isso tem que funcionar de maneira perfeita, crescendo, evoluindo, para que um dia todos esses mundos, todos os universos, cheguem na perfeição, cheguem na luz e vida. Aquele feto que chegou no ponto de nascer, está pronto, nasceu. Então, assim, a imperfeição existe ali. Mas tudo que é imperfeito nesse organismo vivo, ou ele vai se aperfeiçoar, ou ele vai ser rejeitado, vai ser descartado, né?
Então, é exatamente isso. Então, a nossa ampliação da nossa consciência cósmica é isso. É compreender que nós somos parte desse organismo vivo. E sendo parte desse organismo vivo, se nós queremos cooperar com ele, nós temos que ter conhecimento de tudo que nos cerca para ver de que maneira nós podemos fazer para que a gente possa contribuir positivamente para isso. Por isso que o conhecimento é importante. Pode não ser importante nessa fase que nós estamos aqui, mas quem lê o livro de Urântia vai ver que a nossa vida, até chegar ao paraíso e além, vai ser de estudo, de aprendizado, de entender como as coisas funcionam, de compreender tudo que existe no universo dos universos. Então, isso é um conhecimento. E a nossa elevação espiritual é o sentimento que nós podemos desenvolver a partir dessa compreensão de que nós somos parte desse organismo vivo. Então, se eu compreendo que eu sou parte desse organismo vivo, eu entendo que sozinho eu não posso fazer esse organismo sobreviver. Eu preciso de todos vocês, de todos os outros que estão no mundo todo, para atender ao propósito do Pai de fazer com que o universo dos universos um dia chegue em luz e vida. E eu tenho que dar minha contribuição para isso. Então, quando eu sou capaz de aceitar isso, quando eu entendo esse relacionamento, o que acontece? Eu faço uma elevação espiritual, eu dou valor a todo mundo, dou valor às pessoas, aos meus irmãos, dou valor ao Pai, né? Então, eu atribuo um valor que não tem preço. E é isso que nós temos que fazer, é disso que eles estão falando aqui. Ok. Embora aparentemente não haja nenhuma comunicação entre os ajustadores residentes e os serafins que rodeiam o homem, eles sempre parecem trabalhar em perfeita harmonia e em um acordo primoroso. Os guardiães são muito ativos nos momentos em que os ajustadores são menos ativos, mas a ministração deles é, de alguma maneira, estranhamente correlacionada. Uma cooperação tão extraordinária dificilmente poderia ser acidental, nem incidental. A personalidade ministradora do serafim guardião, a presença de Deus no ajustador residente, a ação do circuito do Espírito Santo e a consciência do Filho por meio do Espírito da Verdade estão todos divinamente correlacionados em uma unidade significativa de ministração espiritual, em uma e para uma personalidade mortal. Embora partindo de fontes diferentes e de diferentes níveis, essas influências celestes estão todas integradas na presença envolvente e evolutiva do Ser Supremo. Então, o Ser Supremo, para quem não sabe ainda, é o Deus da experiência, está conquistando a experiência, é um ser criado pelo nosso Pai, que é quem está acumulando todas essas experiências de perfeccionamento. Então, todo esse processo evolutivo é acumulado no Deus Supremo, na supremacia da experiência. E um dia, esse ser estará completo. Ele estará completo quando o universo dos universos chegar em luz e vida, alcançar a perfeição. Então, esse Ser Supremo é o que, de alguma forma, vai se fundir a uma trindade, não vamos discutir isso aqui agora, e vai fazer parte de Deus o Absoluto.
Então, esse é um tema mais Então, complexo. no documento 115, a gente vai estudar o Deus Supremo. Isso, no documento 115 a gente vai falar do Deus Supremo. Vamos lá. Alguém quer ler? Vamos lá, pessoal, o ânimo. Tic-tac, tic-tac. Posso ler, Sussu? Pode ler, então, por favor. A ministração seráfica aos mortais. Os anjos não invadem o santuário da mente humana. Eles não manipulam a vontade dos mortais, nem fazem contato direto com os ajustadores residentes. Os guardiães do destino influenciam-vos de todas as maneiras possíveis, coerentes com a dignidade da vossa personalidade. Sob nenhuma circunstância, esses anjos interferem com a ação livre da vontade humana. Nem têm os anjos ou qualquer outra ordem de personalidades no universo poder ou autoridade para limitar ou cercear as prerrogativas da escolha humana. Isso é muito legal saber, né? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, nossa, mas tem seres te cercando, seres não sei o quê, seres... Quer dizer, Deus não permite, se os anjos não podem, imagine outros seres, né? Como espíritos. Esses dias eu estava vendo um vídeo que falava sobre espíritos, como que é que... espíritos que atormentam as pessoas, né? Se o próprio Caligaste, o livro diz que está... que ele está, podemos dizer assim, amarrado, impotente, né? Que só se a pessoa quiser muito é que vai fazer uma associação com o Caligaste. Imagina esses outros espíritos, vamos dizer assim, que são espíritos admoestadores ou que perturbam as pessoas, né? Isso é mais um susto que as religiões querem fazer para a gente, porque não existe isso, não é? As pessoas não são... Se eu vejo ali, se meio serafins têm esse poder, imagine outros espíritos, né? Mesmo. Um espírito, vamos dizer, mortal, que foi um espírito mortal, e ainda mais um espírito perturbado, né? Porque dizem que os que perturbam os seres humanos são os espíritos que não subiram aos céus. Eles estão por aí vagando e perturbando. Quer dizer, benza a Deus. É mais uma maneira de nos amedrontar. Os anjos, continuando, né? Os anjos estão tão próximos de vós e com tanto sentimento cuidam de vós que figurativamente choram por causa da vossa intolerância voluntariosa e da vossa teimosia. Quer dizer, a culpa mesmo é nossa, né? Nós é que não queremos fazer a vontade de Deus e a gente fica pondo culpa nos outros, né? Em outros espíritos. Os serafins não derramam lágrimas físicas. Eles não têm corpos físicos, nem possuem asas. Efetivamente, porém, eles têm emoções espirituais e experimentam sensações e sentimentos de uma natureza espiritual, comparável, de certo modo, às emoções humanas. Os serafins atuam em vosso favor, independentemente dos vossos apelos diretos. E eles estão executando os mandados dos seres superiores, e assim funcionam, apesar de vossos caprichos ou da inconstância do vosso estado de ânimo. Isso não implica que vós não possais fazer com que a tarefa deles fique mais fácil ou mais difícil, mas significa, assim, que os anjos não se ocupam diretamente dos vossos apelos, nem do que pedis nas vossas preces. Aí eu me lembrei agora daquele filme dos Anjos, eu não me lembro o nome do filme é Os Anjos,
que aparece os anjos, assim, protegendo as pessoas. Como é que é o nome daquele filme? Cidade dos Anjos? Cidade dos Anjos. Me lembrei desse filme, porque ele sentia, né, ele sentia o que a pessoa sentia ali. Você viu esse filme, Sussu? É lindo. Eu estava pensando aqui, enquanto eu tenho deixado meu anjo Cristo, por isso que eu estava quietinho. Por aí. Todo mundo aqui, nós temos, né, a imperfeição, né? A gente vai se aperfeiçoando. Vou melhorar. Não adianta rezar para anjo, né, gente? A gente reza para Deus, né? Mas Olha, a oração é uma coisa muito importante na nossa vida, principalmente para o nosso conforto, para a nossa evolução espiritual, para a nossa conexão com Deus. A oração é um instrumento importante, uma ferramenta de desenvolvimento espiritual, uma ferramenta de conexão com Deus. Mas como Jesus dizia, o vosso Pai sabe das vossas necessidades antes mesmo que vós possais pedir por alguma coisa. Então, assim, o nosso Pai sabe do que nós precisamos, mesmo que a gente não peça. Só que a percepção espiritual é aquela percepção de vida eterna, de desenvolvimento e de crescimento para a eternidade, de perfeccionamento. Isso não quer dizer que, eventualmente ou ocasionalmente, a gente não seja atendido em outras coisas que a gente pede. Então, tem uma parte do livro também, uma parte dos ensinamentos, que dizem que nenhuma oração ou nenhum pedido feito com honestidade, com humildade, por parte de um ser humano, deixará de ser atendido. Então, assim, todos os pedidos que são feitos dentro do propósito espiritual, com honestidade, com humildade, eles vão ser atendidos. E aí, os ensinamentos dizem que, se não forem atendidos nesta época, eles serão atendidos nem que seja na eternidade. E nós vamos receber a notificação de que esta resposta é para esse pedido que você fez lá. Então, é muito importante a gente ter consciência disso. Então, repetindo só, o Pai sabe o que a gente precisa. É importante a gente pedir. Os nossos pedidos serão todos atendidos, se for feito com autenticidade de espírito, de uma forma espiritual, se for um pedido honesto e com fé, né? Então, vai ser atendido. Agora, você pede para ganhar na Mega Sena, vamos combinar que é um sacrilégio até se envolver Deus num negócio desse, né? Então, a gente fala assim, nossa, mas quem pede para ganhar na Mega Sena? Tem gente que pede para o time ganhar, tem gente que pede para, enfim. Então, assim, outra coisa que também os ensinamentos nos contam é que o Pai, como ele sabe quais são as nossas necessidades, muitas vezes a resposta aos nossos pedidos não é exatamente a resposta que nós gostaríamos de ter. Então, esse é um negócio importante também. Quando nós pedimos um negócio ao nosso Pai, nós temos que lembrar sempre que faça-se a sua vontade. Então, a vontade do Pai não é nos castigar, mas a vontade do Pai é nos levar até Ele. Pode ser que, para nos levar até Ele, nós tenhamos que passar por situações
que viabilizem esse caminho para a gente chegar até ele. Quando a gente faz um pedido para o Pai, ou para os seres celestiais, é sempre importante colocar que se for da vontade do nosso Pai. E outra coisa que é importante é pedir que o Pai, os seres celestiais, nos deem a possibilidade de percepção do atendimento daquele pedido, porque às vezes ele é atendido de uma forma diferente daquela que nós gostaríamos, mas essa forma, os ensinamentos também nos dizem sempre, é muito melhor do que aquilo que nós tínhamos pedido. Só que a gente tem uma expectativa tão grande de que aconteça a coisa do jeito que a gente está esperando que deva acontecer, que a gente até perde a capacidade de perceber da graça que nós estamos recebendo de alguma outra coisa que atende aquilo que nós pedimos e muito mais. Então, é sempre importante a gente pedir, junto com a nossa oração e o nosso pedido, primeiro, aceitar a vontade do Pai e pedir que o Pai nos dê conforto, coragem para superar as dificuldades e os problemas que nós temos. Então, isso é importante. Ele vai dar sempre esse conforto e essa força, essa coragem para a gente superar as dificuldades. E segundo, que a gente tenha a aceitação e a capacidade de percepção da graça que for concedida, que muitas vezes nós deixamos passar sem perceber do que nós estamos falando. Eu gravei um vídeo numa oportunidade, acho que está no site da UAB, se alguém quiser assistir, é um vídeo que fala do tempo de Deus. Então, depois vocês podem pedir para o Milton o Caminho das Pedras lá para o site da UAB, e lá vocês podem, se quiserem, procurar esse vídeo que fala do tempo de Deus. E aí tem falando bastante sobre as orações e sobre as graças que são concedidas pelo nosso Pai. Vamos lá. E o livro também fala, estava até procurando aqui, achei no capítulo 146. Ele fala o seguinte: a prece não muda a atitude divina para com o homem, mas muda a atitude do homem para com Deus. Então é isso. De repente, isso que o Henrique falou, você não vai mudar a vontade de Deus, a vontade de Deus é imutável, mas vai mudar a sua percepção com relação àquele fato que está acontecendo e você fez um pedido, uma oração, uma prece. Muito bem. Vamos lá, só mais um pouquinho. Só para terminar esse item, está chegando a hora de encerrar a nossa reunião. Continua, então, aqui? Isso, por favor. Durante a vida na carne, a inteligência dos anjos não está diretamente disponível para os homens mortais. Não são supervisores nem diretores, são simplesmente guardiães. Os serafins vos guardam. Eles não procuram diretamente influenciar-vos. Vós deveis traçar o vosso próprio curso, mas esses anjos, então, atuam para fazer o melhor uso possível do caminho que vós escolhestes. Eles não intervêm de ordinário arbitrariamente na rotina dos afazeres da vida humana. No entanto, quando eles recebem instruções dos seus superiores para executar alguma obra inusitada, vós podeis ficar seguros de que esses guardiães encontrarão algum meio de cumprir as suas ordens. E, pois, eles não se intrometem no quadro do drama humano, exceto nas emergências, e então, em geral, o fazem sob as ordens diretas dos seus superiores. Eles são os seres que irão seguir-vos por muitas idades, e estão assim recebendo uma apresentação introdutória ao seu trabalho futuro e às suas associações com a personalidade. Os serafins são capazes de funcionar como ministros materiais para os seres humanos sob certas circunstâncias.
mas a sua ação nessa função é muito rara. Eles são capazes, com a assistência de criaturas intermediárias e dos controladores físicos, de funcionar em uma ampla gama de atividades em prol dos seres humanos, até mesmo a de fazer contatos factuais com a humanidade. Mas essas ocorrências são muito raras. Na maior parte das instâncias, as circunstâncias na esfera material permanecem inalteradas com a ação dos serafins, se bem que tenha havido ocasiões envolvendo perigo para os laços vitais na evolução humana, nas quais os guardiães seráficos agiram, e adequadamente por sua própria iniciativa. Eles não guardam. Acho que a gente podia interromper aqui